Nós estamos aqui falando de saindo da crise. E saindo da crise, quando eu comecei a pensar nessa palavra, eu pensei em atitudes que vencem as crises. Eu sei que eu vou levar uma tremenda bronca da bispa depois. Já falei para você não falar de política, mas tudo bem. Atitudes que vencem as crises. Deus criou o homem para que o homem comesse bem, para que o homem vivesse o melhor desta terra. E na verdade, o Senhor não criou o homem para que viva sobre maldição. Fala, eu não fui criado para viver sob maldição. Porém, para nós vivermos o melhor, nós precisaremos querer. Diga, eu preciso querer viver o melhor. Não é uma situação solta, não é uma situação que vai cair na sua cabeça de qualquer jeito. Você precisa desejar viver o melhor. Isaías 1, versículo 19 fala assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então eu preciso querer e eu preciso ouvir o que Deus está falando, para que eu possa assumir. No 20 fala assim, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então, se eu entro na visão de não seguir a Deus, se eu entro na visão de não querer, eu vou sofrer, porque eu não vou comer o melhor dessa terra. Deus já preparou o melhor para você. Deus já preparou a condição de restituição, de restauração, de liberação, de tudo que é necessário. Mas nós vamos precisar tomar uma atitude. Deus usou esse profeta Isaías para declarar que o povo estava se esquecendo dos ensinamentos do Senhor. Nós somos assim. Quando a gente se converte, a gente fica acelerado. Já reparou como o novo convertido fala bastante de Deus? O novo convertido, ele gosta de ver a glória de Deus. O novo convertido, ele não tem dificuldade de testemunhar de Deus. O novo convertido, ele gosta de chegar em casa, às vezes rever a palavra, dar uma olhada, ver os livros, cristãos que existem, filmes cristãos. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão se acomodando. Acomodando por quê? Porque ele começa a orar de vez em quando, porque ele começa a participar, porque os problemas aparecem naturalmente, e daí ele vai deixando para trás tudo aquilo que ele aprendeu. Um dia uma pessoa falou para mim, por que os novos convertidos recebem mais bênçãos do que os mais antigos? Recebem mais profecias do que os mais antigos? E aí dá a impressão que Deus escolhe esses, e é o contrário. Deus dá liberdade a todos, e o novo convertido, ele quer sentir a presença, ele se dá mais, ele ora mais, ele clama mais, ele chora mais, ele pede mais, e ele faz como a criança. A criança, quando tem fome, ela chora, quando precisa trocar a fralda, ela chora, quando ela quer a mãe dela, ela chora, e por causa que ela chora, o que acontece? A mãe atende, a mãe pega no colo, a mãe chacoalha. Já viram? Quando a mãe está lá, você tira o bebê da mãe, a mãe continua assim. Já repararam nisso ou não? Aí você fala, por que ela faz isso? De tanto ficar com o bebê. Ela fica balançando, 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 você vai lá, está dormindo, ela está lá. Porque isso é a natureza. Ela se dispõe a atender a criança que tem o carinho dela. A mesma coisa vai acontecer quando você se libera para Deus. Você chora na presença de Deus, você clama na presença de Deus, você pede e o Senhor responde. Então ele não prefere os mais novos preferem mais ele. E quando isso acontece, você tem mais respostas. Isso precisa entrar no nosso coração. Olha o que Isaías fala aqui em capítulo 1, versículo 1. A visão de Isaías, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. 2. Ouvi, ó céus, presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram, se voltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Isaías está dizendo aqui que o povo de Israel, que conhecia muito a Deus, havia abandonado a visão, havia abandonado o ensinamento. Ele fala: olha, vocês têm que ouvir, presta atenção, terra, né? Porque o Senhor está falando: crieis filhos, exalcei-os, ou seja, lancei-os, mas eles se voltaram contra mim. Quer dizer, eles não eram nada, eles cresceram, se fortaleceram. Quando eles saíram e parecia que eles iam fazer coisas certas, eles começam a fazer coisas erradas. E aí ele faz a citação: o boi conhece o seu possuidor. Já viram? Quando alguém que cuida de animais, de boi, eles começam a fazer o barulho, o animal vem porque vai comer, porque vai, né, ser tratado. O jumento sabe onde é a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. E aí nós começamos a perceber que o Senhor nos deu a condição, se quiser e ouvir. Se o povo não vem, não entende, não recebe. E nós estamos precisando estar preparados para vencer as crises. Mas nós precisamos saber que há um Deus todo-poderoso que é capaz de tomar minha crise nas mãos dele e dar o quê? Realização, e dar transformação, e dar vitória, e dar o que for necessário. Se for necessário a cura, haverá cura. Se for necessário prosperidade, haverá prosperidade. Se for necessário paz no lar, haverá paz no lar. Seja qual for a necessidade, o Senhor está pronto para fazer o que for necessário. Você já viu algum boi, né, de repente ter que plantar para comer? Ele, acho que não viu. O jumento ter que fazer a comida dele para ele comer? Não, mas ele sabe aonde é o que, quem é o seu possuidor, ele sabe aonde é a manjedoura do seu dono, ou seja, ele sabe aonde receber alimento. Quando é aquela hora, ele vai para aquele lado. Os animais têm uma condição muito especial. Eu vi uma vez o pessoal dando milho lá para galinha, não sei o que. O cara chega lá, pegou um negocinho, só bateu na tigela, elas já vieram todas em volta dele. Ele ainda não tinha lançado nem um punhadinho, mas elas já estavam tudo em volta. Só aquela batida já queria dizer assim: ó, tem comida aqui para vocês, está pronto. E nós que somos tão sábios, nós que somos os evoluídos, que não somos animais, que somos racionais, não conseguimos reconhecer de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do alto, vem do Senhor, vem daquele que criou os céus e a terra. Essa posição é a nossa mudança, essa verdade é o que tem que estar em nós. Toda vez que o povo de Israel obedecia ao Senhor, as bênçãos se manifestavam sobre eles. Mas todas as vezes que o povo de Israel abandonava os ensinamentos do Senhor, a maldição os alcançava. Lembra disso? Eles se rendiam a Deus, eles se arrependiam dos pecados, Deus ia lá, arrebanhava, cuidava, prosperava, dava vitória sobre os inimigos. Eles se rebelavam e daqui a pouco estavam lançados, esparramados sobre a terra. Mas nós não somos os racionais, nós não somos os inteligentes, nós não somos os sábios que constroem foguete, que faz carro elétrico, que faz tantas coisas fantásticas aí, quer clonar pessoas e etc. Nós não somos não somos tão bons assim. Nossa mente vagueia, nós somos frágeis, facilmente perdemos a direção, e nós precisamos estar prontos a retornar, a restaurar. Olha, nós estamos falando de sair da crise, e a crise muitas vezes é uma maldição, mas olha o que diz em Provérbios 26, 2: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não existe maldição sem causa. A maldição só existe quando nós damos espaço para que ela chegue. Então é hora de nós começarmos a mudar o nosso ponto de visão. Jesus trabalhou pelo conhecimento da verdade, orientando os seus discípulos. Jesus teve aqueles 3 anos ensinando que a vitória deles estava na obediência, na verdade de Deus, falando para eles. Em momento algum Jesus dizia para eles assim: ó, eu sou muito bom, dependam de mim. Ele falava do Pai,
Quando perguntaram quando seria a volta dele, quando aconteceria o final, ele diz: nem eu sei, só meu Pai sabe. Ele sempre honrava Deus como Senhor de todas as coisas e quem estava pronto para mudar tudo. Em João 8,31 ele fala, Jesus dizia assim, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você quer ser discípulo de Jesus? Vai ter que permanecer na palavra dele. Mas você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido, você não conhece meu trabalho. Meu irmão, sem desculpas. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, você vai precisar ficar dentro da palavra dele, andar com ele. Eu sei que hoje, que a gente costuma dizer, hoje está difícil, o pessoal está brincando muito com a palavra de Deus aí fora, para facilitar, muitas coisas já não são mais pecado, muitas coisas já são possíveis, muitas coisas já não são erradas, só que isso daí não é a verdade é a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra, para que não haja nenhum momento de engano, porque quando eu fico ligado nas pessoas, eu posso errar, mas quando eu fico ligado na palavra de Deus, não tem como errar. Por isso que ele ensina que o povo aqui realmente perece, mas perece por quê? Por falta de conhecimento. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quer dizer, o grande problema somos nós não prestarmos atenção na palavra de Deus, a gente não parar para avaliar o que Deus está falando. Olha o que Jesus continua falando: conhecereis a verdade e o que vai libertar? A verdade. Não é simplesmente o que fala, é a verdade. Nós sabemos que Deus tem coisas grandes para colocar na nossa vida, mas que venham da forma correta, que venham da forma certa. Irmãos, e o empresário, se você conversar com os empresários, é muito mais fácil você dar chapéu, é muito mais fácil você burlar o fisco, é muito mais fácil fazer essas coisas. Se perguntar quanto ganha um empresário normal aí trabalhando muito, e quanto ganha alguém que vende 2 quilos de cocaína, quem ganha mais? A gente sabe disso ou não sabe? Só que você sabe que isso não é bom. Por que não é bom? Porque cria vício, porque traz uma opção de coisas, isso daí vai gerar morte, isso vai gerar etc, um monte de coisa, não vou entrar na questão. Então nós precisamos entender que o mundo tem muitas afirmações e coisas que podem atrair os nossos olhos, que podem atrair os nossos desejos, que podem atrair. Foi criado toda a rede social, é bacana, é fácil de se comunicar, matou muita coisa aí dos jornalistas infiéis, que mentiam, enganavam. Agora todo mundo sabe o que aconteceu. E outra coisa, todo mundo tem condição de buscar informação. Porém também, quando você pega TikTok ou Reels, vira e mexe, aparece pessoas sem roupa e etc. E aí, quer dizer, tem um lado bom e tem um lado ruim, e a gente tem que entender isso e saber até onde é o nosso limite. Conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe a diferença. Nós sabemos o que nos distancia de Deus, é o pecado. Nós sabemos o que é o pecado, e aí nós temos que lutar para não nos permitir entrar nesse caminho, porque ele vai trazer maldição sobre a nossa vida. É por isso que ele faz questão de falar aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você anda na verdade, você não anda na maldição, você não anda no erro, você sai das crises e vive a presença, o poder e a autoridade de Deus. As crises se levantam contra nossas vidas, mas elas não têm poder de parar as promessas de Deus na nossa vida. A crise ela vem e provoca, atrapalha muitas vezes, mas ela não tem poder de parar as promessas de Deus na sua vida. A promessa que está na sua vida está valendo. Fala para a pessoa do lado: a promessa de Deus na sua vida está valendo. Não existe crise que possa roubar. Isso precisa entrar no nosso coração, porque tem gente que acha que porque a crise chegou, porque a dificuldade chegou, porque isso e aquilo, então não tem mais. Quem
vela pela palavra de Deus é o próprio Deus. Ele não mandou o apóstolo velar pela palavra dele, ele não mandou o pastor velar pela palavra dele, ele não mandou um membro velar pela palavra dele, ele vela pela sua palavra. Quer dizer, ele é responsável pela palavra dele. Se ele diz que faz, é porque ele faz. Se ele diz que é porque ele é. Pronto, só isso. Então quem não pode sair da posição sou eu, você. Porque quando eu saio, então sim, aí eu deixo a crise tomar posse da minha vida. Vem aquele momento ruim, vem aquela dificuldade, e eu tenho duas opções. Eu já vi muitas vezes, o casal se separa, e aí a mulher fala assim: eu não quero mais viver, eu não quero mais não sei o que lá, para mim a vida acabou. Por que acabou? Ela não nasceu grudada, ela não nasceu nem no mesmo ventre. Por que acabou? A separação, muitas vezes é um momento de aflição e é uma crise, mas não está escrito lá que quando isso acontece, acaba com as vidas. Isso quer dizer que aí Deus vai operar, aí Deus vai trabalhar, e muitas vezes vai trabalhar e talvez não seja nem com aquela pessoa que traiu ou que fez alguma coisa, vai mudar o caminho, o rumo, o destino, e nós precisamos estar preparados para entender isso. A crise se levanta contra nossas vidas, mas elas não têm poder de parar as promessas de Deus em nossas vidas. Você tem promessa de riqueza? Vai ser rico. Tem promessa de sabedoria? Vai ser sábio. Tem promessa de crescer? Vai crescer. Tem promessa de ser feliz? Vai ser feliz. Coloca isso no seu coração. A crise vai tentar desmontar a tua fé, mas a tua fé é maior que a tua crise. Você pode não perceber, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: lança-te daqui a colar, e ele se lançará. Mas a palavra diz: sem duvidar. Fé não tem dúvida, fé tem convicção, e é aí que as coisas vão mudar. Quando conhecemos os ensinamentos do Senhor, então viveremos por Ele, e assim poderemos ser mais que vencedores. Você conhece a palavra de Deus? Então você é mais que vencedor por aquele que te amou, Jesus Cristo, porque a palavra diz isso. As crises nos aproximam de Jesus. Duro, né? Mas é assim que muita gente vai orar. Quando a crise vem, é quando a pessoa baixa o nariz e vai botar a boca no pó, e vai clamar, e vai se apresentar, e é onde Deus começa a operar. Ele sempre está de braços abertos para nos ajudar a resolvê-las. Sempre que houver uma crise, você for na direção de Jesus, Ele já está te esperando, porque Ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Ele já está esperando por você, para te abençoar, para te fortalecer, para te dar graça, para te dar ânimo, para mudar o teu pensamento, para fazer você se valorizar. Amado, quanto vale a sua vida? Você já pensou nisso? 10 reais? O que você acha? 100? 1000 reais? Está valendo tudo isso? Fala a verdade. Vocês não têm valor? Se uma empresa tem valor, se o cachorro, você vai outro dia o Fernando falou, tem um cachorro que custa 9.000 reais. Eu falei: eu vendo você e compro o cachorro. Eu falei: só estou querendo saber quem vai dar 9.000 reais para você. Cachorro deve ter, mas é verdade. Sabe qual é o seu valor? Jesus Cristo. Ele pagou pela sua vida. Quanto vale o Filho de Deus nessa terra? Quanto vale realmente Jesus Cristo? Foi Ele que pagou com a vida dele o preço da sua. Agora, quanto você acha que você vale? Está valendo muito, hein, irmão? Está lá no topo. Você nem imagina, mas vale demais. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o máximo, e Ele colocou o sangue dele sobre os seus pecados, para que você fosse livre. Então, se você começar a pensar um pouco, você vai falar assim: peraí, as crises são permitidas? Deus não vai lá e luta contra a crise que veio na sua vida, porque Ele está esperando que nessa crise, nesse momento, haja uma comunhão plena entre você e Ele,
que você vai buscar nele a tua resposta, e ele possa mostrar a você que você nunca está sozinho, que ele possa mostrar a você que maior é ele na tua vida do que tudo que o mundo possa querer colocar, que o diabo pode ser poderoso, mas quando você sobe no colo do Pai, ninguém toca em você. Há uma unção deliberada colocada sobre a sua vida. Fala a verdade, quem não passou por um momento muito difícil em sua vida? Alguém aqui nunca passou por dificuldade? Ficou todo mundo quieto, acho que já passou, né? Com Jesus nós saímos dessas situações mais forte do que quando nós entramos. A gente sai mais forte, irmão. Quando vem a crise, você vai descobrir que você é mais que vencedor, que você vai alcançar o objetivo, que você vai ultrapassar o limite, que você vai poder fazer o que nada, nem ninguém poderia fazer por você, porque Deus se levantou por tua causa, e quando Ele se levantou por tua causa, portas se abriram, barreiras caíram, impedimentos foram desfeitos, pessoas que eram contra você não puderam mais lutar contra a sua vida. Você começa pequenininho, mas você se desenvolve. Parece que não, né? Mas se a gente parar para avaliar, você vai ver quantas vezes Deus entrou no meio da sua crise e estabeleceu um novo tempo, uma nova posição, uma nova realização. Apóstolo, mas eu sofri demais. Mas está vivo, está de pé, está respirando, e se quiser vai muito longe ainda. Se quiser. É uma liberação de Deus para a tua vida. Então, quando eu entendo isso, eu sei que eu saio mais forte do que quando eu entrei. Deixa eu ler aqui uma palavra para você. Está em Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A gente olhando para uma palavra nessa magnitude aí, nessa proporção, a gente começa a perceber: crise sempre vai existir. Crise nos de perto, nos de longe, nos crentes, nos não crentes, sempre vai existir. Por isso eu quero falar sobre 5 atitudes para vencer a crise. Primeiro, reconhecer a sua crise. Amado, uma das coisas que as pessoas muitas vezes não fazem é avaliar o que está acontecendo, né? Ele não sabe distinguir quando houve um problema, e vai passar já, e quando ele está numa crise, ou seja, quando ele mesmo gerou o problema, quando ele vai ter que tomar uma atitude para resolver o que ele provocou, o que ele deixou acontecer. Olha o que fala aqui: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Amado, quando alguém está endemoniado, o bicho já pega, já é difícil, mas quando ele fala miseravelmente, quer dizer assim, a coisa está feia, não vejo saída para essa situação. A filha dela estava muito mal, mas ela sabia que ela estava procurando Jesus, apesar dela não ser, ela não ser de Judá, não ser da região lá da onde vinha Jesus, ela sabia que Jesus tinha algo especial, que Jesus
fazia parte, de um elenco especial aí, ainda que na época muitos deles não acreditassem que fosse o Filho de Deus, sabia que ele era um profeta, alguém que tinha uma palavra forte da parte de Deus, que alguém que fazia sinais e maravilhas, alguém que estava ligado ao Deus Todo-Poderoso de alguma forma especial. Por isso, ela fala: eu preciso ir lá, porque eu tenho uma crise, eu tenho um problema, e eu preciso resolver esse problema. Ela está falando que a filha dela estava miseravelmente endemoniada, e quando a gente fala endemoniado, a gente fala de possessão. Lembra do gadareno? Possesso. O demônio não está do lado de fora oprimindo, o demônio está do lado de dentro, está possuindo. E aí ela fala assim: não posso ir de qualquer jeito, eu tenho que ir em quem resolve, e eu tenho que levar o meu problema, a minha crise. Uma pessoa endemoniada, normalmente, não fica endemoniada simplesmente por algum motivo momentâneo. Ela tem motivos, ou ela serviu alguma entidade e abriu um espaço, ou ela foi atacada realmente através de algum trabalho e não tinha nenhum comportamento adequado com Deus e ficou aberto e acabou recebendo, mas alguma coisa desse sentido veio. Então ela precisava agora dar um jeito naquilo que ela deixou crescer no meio da família dela, aquilo que aconteceu no meio da casa dela, porque tem horas que nós temos problemas que eles não simplesmente chegaram a nós de última hora, de qualquer jeito, mas eles cresceram dentro da nossa casa, pelo nosso relacionamento, pelas coisas que nós fazemos ou pelas coisas que nós não fazemos. E uma daquelas que nós não fazemos, que gera muitas crises, é o que foi falado agora há pouco: não reconhecer Deus como Senhor da nossa vida, e não viver Cristo, não viver intimidade, não viver realização. Então nós precisamos ter isso. A filha dela estava muito mal, ela estava muito mal, e a mãe reconhece que algo tão ruim só poderia ser vencido por algo tão bom. O que estava ruim demais precisava algo que fosse muito bom, e algo que fosse muito bom era Jesus. Ele era capacitado a entrar diante de demônios, diante de principados, diante de enfermidades, e abatê-la de uma forma especial, através do nome do Deus Pai dele, do Todo-Poderoso. Por isso ela vai buscar nele. Essa mulher não busca Jesus para que ele descubra qual é a crise. Ela não foi lá e falou: Jesus, olha para minha filha para ver o que você acha que ela tem. Ela já foi lá e falou que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Ela não buscou ele para tentar descobrir o que acontecia. Ela sabia o que estava acontecendo, e ela precisava realmente resolver essa crise. Por isso, primeiro de tudo, é necessário que você reconheça a crise que está abatendo a sua casa, sua família, sua vida pessoal, talvez seu trabalho, sua empresa, e não simplesmente mandar: Deus vai lá, Jesus vai lá, Espírito Santo descobre. Você é aquele que sabe o que foi gerado e como foi gerado, A mulher busca Jesus porque sabia que sozinha não conseguiria resolver a crise da sua vida. Ela foi determinada porque reconhecia o poder que se manifestava na vida de Jesus. Hoje, talvez você esteja passando crises, coisas acontecendo, e talvez você diga assim: isso aí faz tempo que está acontecendo na minha vida. Reconheça aonde isso começou, de que maneira isso começou, porque quando você for até Jesus, você vai dar nome para a crise que Ele vai resolver, você vai dar nome para a dificuldade que vai ser transformada em realização, em bênção. Precisa estar isso bem exposto no seu coração. Segunda atitude para você vencer a crise: ser persistente. Ser persistente. Tem gente que começa a orar, mas nem termina. Tem gente que às vezes fala até com a bispa, vai lá, começa muita coisa, mas não termina coisa nenhuma. E quando você começa muita coisa e não termina coisa nenhuma, a primeira crise que você tem é de identidade. Você não sabe quem você é. Por isso você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque você não sabe quem você é. Se você soubesse, você se posicionava e seguia naquela direção até ter a sua vitória, até alcançar o seu objetivo. Olha o que diz no 23: mas ele não lhe respondeu palavra, falou nada. Deve ter dado uma olhada para ela daquelas assim, tipo, fica esperando. E aí ele dá uma olhada, e os seus discípulos chegam ao pé dele e falam:
despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus, dá um fim nessa mulher. Ela fica gritando aí, ela quer que você cure lá, liberte a filha dela, dá um fim nisso. Agora, os discípulos dizem para Jesus: estamos cansados da persistência. Ela não parava, eles andavam, ela andava atrás, ela era persistente. Será que você tem sido persistente naquilo que você acredita que precisa ser transformado na sua vida? Você viu quantos glória e quantos Deus? Deu uma meia dúzia no meio da igreja inteira. Está na hora de a gente entender que se Deus fez uma promessa para você, se houve uma palavra profética, se houve uma revelação, é hora de você se posicionar e falar: eu vou até o fim, eu vou ver a glória de Deus se manifestar, eu vou ver o poder de Deus se manifestar, eu vou me posicionar para realmente fazer a diferença aonde eu chegar. Ela não parou, ela falou: eu saio daqui, vou encontrar Jesus, vou ficar com ele até que ele libere a minha filha. Eu não vou deixar, eu não vou voltar atrás. Eles pedem para despedi-la. Olha, eu vi uma coisa: quem exerce a persistência, ele não se cansa. Diga, quem é persistente? Não se cansa. Fala, ele não tem vergonha, ele tem determinação, ele não se importa com o que os outros acham. Fala, ele não se importa com o que os outros acham, ele luta até alcançar o objetivo. Então vou ler de novo para você: quem exerce a persistência não se cansa, não tem vergonha, tem determinação, não se importa com o que os outros acham e luta até alcançar o objetivo. Você entende o que é isso? Você está lá e todo mundo está achando que você, esse cara está tentando, mas né, será que ele vai fazer? Aqui estava mandando ela embora. Ela estava preocupada com os discípulos. Ela não foi lá para buscar discípulo, ela foi lá buscar quem? E por que você se preocupa quando os outros falam de você? Você está buscando quem? O vizinho, o amigo, o colega de igreja? Ou você está procurando Deus? Se é em Deus que você está procurando, o teu objetivo, a tua base, a tua persistência está nele. Se está nele, você não vai se cansar de perseverar, você não vai ter vergonha de quem está olhando para você, você não vai ter nada que possa segurar, você vai ter determinação, você não vai se importar com o que os outros vão achar, você vai até alcançar o objetivo, irmão. Isso precisa arder dentro de você. Quantas vezes as pessoas falam? Eu cheguei a ver isso. Eu era aspirante a diácono na época, e eu gostava de conversar com o meu bispo, e às vezes eu catava a mala dele e levava a mala dele. Eu tinha faculdade e mais 50 e poucos cursos complementares, ele tinha 7ª série, eu andava com um terno importado e um carro Vectra Zero, ele andava com um carro antigo, um terno humilde, mas eu carregava a mala dele. Mas por que você fazia isso? Porque eu reconhecia: ele é o meu ensinador, ele é o meu orientador, e eu estou debaixo dele. O que ele tem, o que ele veste, o que ele pensa, não importa, eu estou debaixo dele, eu quero a bênção que está sobre ele. Por isso eu começo a ver a diferença. Quem exerce persistência, me chamaram de puxa-saco, me falaram o que eu estava querendo, o que eu estava buscando, que eu ia uma hora querer tomar o lugar do homem, que eu não sei o que eu não sei o que lá. Meu irmão, isso daí para mim, nada. Por quê? Porque eu não dependia de nenhuma daquelas pessoas, mas eu sabia que Deus tinha me colocado exatamente embaixo daquele líder. Por isso eu respeitava e honrava, e foi assim a minha vida toda, quando estive lá, respeitando e honrando. Mas por quê? Porque quando você reconhece teu objetivo, você tem persistência, e quando você tem persistência, você não se cansa, você não tem vergonha, você tem determinação, você não se importa com o que os outros acham de você, você luta até alcançar o objetivo. Daquele povo que estava lá em volta, dentro daquele ministério, só tem um que é apóstolo. Sabe quem é? O seu apóstolo. Tem gente lá que falou, e até hoje é a mesma coisa, ou nem a coisa é mais. Aí você fala assim: agora?
Você tem que ter o seu posicionamento, porque quem vai te honrar é Deus, quem vai te liberar é Deus, quem vai te prosperar é Deus, quem vai te curar é Deus, quem vai mudar a tua casa é Deus, quem vai mudar a tua família é Deus. Então se posicione em Deus, porque nele há uma resposta para a sua vida. Se posicione, acredite. Os discípulos não se deram conta que Jesus, Ele gosta de pessoas persistentes, que jamais mandaria ela embora simplesmente. Não ia mandar ela embora, não ia assim fácil. Eu não sei se você lembra quando ele encontrou Zaqueu, que ele estava passando e Zaqueu estava em cima da árvore. Zaqueu subiu na árvore para poder ver Jesus. Jesus gosta de gente persistente. Jesus gosta de gente que tem esse grau de persistência ao ponto de ter muito dinheiro no bolso, mas para poder ver Jesus, ele subiu escondido numa árvore e ficou em cima da árvore para ver ele passar. O que Jesus faz? Olha para cima, manda Zaqueu descer e diz: hoje me convém pousar na sua casa. Estou indo para a sua casa, Zaqueu. Imagina a persistência dele, um homem rico, um homem de poder, que tinha um trabalho exemplar ali naquela época, cobrava impostos, e de repente todo mundo saber, o cara estava em cima da árvore, teve que subir porque é baixinho, o cara, ele nem aí, ele falou: o que eu pretendia, eu alcancei, eu vi Jesus e Jesus me viu, hoje e agora estou eu e ele na minha casa. Sim. Você está preparado para persistir? Você está preparado para alcançar o seu objetivo? Se não estava, vai estar a partir de hoje. Não existe crise que possa te segurar. Terceira atitude para você vencer a crise: ser espiritual. Olha aí, 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus está falando isso para ela, ele está dizendo assim: eu fui enviado para o povo de Deus, eu fui enviado para o povo que tem parte com Deus, eu fui enviado para o povo que reconhece a Deus. Mas aí ela fala: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não podia ter falado: poxa vida, o Senhor ama todo mundo e não me ama, cadê o amor? O Senhor está na carne, como dizia, o Senhor está na carne, o Senhor não está no espírito. Ela percebeu: não é esse o caminho. Para lidar com o espiritual, você tem que ser o quê? Espiritual. Se você quer tocar no espiritual, você tem que ir espiritualmente. Ela sabia que ela precisava dele, não era da espada, não era da sabedoria humana, ela precisava da autoridade espiritual que ele tinha, por isso só tinha uma maneira, ela teria que ser espiritual. Então chegou ela e adorou, dizendo: socorre-me. Se colocou ali de uma forma espiritual aos pés dele. Ela buscou em Jesus o socorro para sair da sua crise. Jesus estava exercendo o chamado de Deus na terra, então não haveria nada mais poderoso neste momento do que ela ser espiritual na presença de Jesus. E quantas pessoas, amados, vêm até a igreja para buscar sair da sua crise, mas não aceitam ensinamentos espirituais? As pessoas vêm aqui: pastor, apóstolo, pastora, dá para você orar e tal. Aí você vai e fala assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai entrar numa campanha essa semana toda, à noite, você vai pegar lá meia hora, uma hora à noite, vai orar. Ele fala: tá, nada. Ele ora o primeiro dia, os outros 6 ele não ora. E aí? Pensa bem, está sendo espiritual? Precisava de um milagre espiritual, porque se é de Jesus, é espiritual, tá bom? Não adianta: não, eu quero um milagre físico, porque eu preciso pagar a conta. Não, você quer que Jesus mexa no reino espiritual, para que toda manifestação de mamon e outros demônios que mexem nas finanças, deixe você em paz, para que você tenha recurso para fazer o que é necessário, porque Ele é dono do ouro e da prata. E se Deus é o dono do ouro e da prata e é o seu pai, e Ele é rico, você deveria ser o quê? Rico? E você está mendigando? Tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa que está faltando, e se está faltando algum elo de ligação entre você e Deus, não é físico, é espiritual. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Se você quer crescer, qualquer área da sua vida, através de Deus, a sua necessidade é posicionamento espiritual. Ainda que você diga, mas eu vou ter que ajoelhar, é físico, é um comportamento físico para atingir o espiritual. Eu vou ter que falar em língua, sei lá, pôr a boca no pó, é físico, é um comportamento físico para atingir o espiritual. Nós precisamos entender isso. Aquela mulher naquele momento, ela adorou, mas ela adorou com a boca dela, adorou com o comportamento dela, mas é espiritual, porque o que ela queria alcançar não era a mão de Jesus, não era o pé de Jesus, não era o cabelo de Jesus, mas era a autoridade espiritual que era constituída na vida de Jesus. Então, para e presta atenção, quando não aceitam o ensinamento de Jesus, estão menosprezando o poder de Jesus e não vão alcançar seu milagre. Então, quando você vem na igreja, pede orientação, recebe orientação, mas não cumpre, não continua ela, então você está desfazendo de Jesus. Se libere para Deus, seja espiritual em Jesus Cristo, se dê, se entregue. Você quer ver os milagres acontecerem? Entra na dimensão dele, sai desse comportamento humano, físico, que só consegue ver coisas físicas onde você põe a mão, porque muitas coisas estão acontecendo espiritualmente, e uma das coisas que ele gostaria de fazer é encher você, transbordar você da autoridade que está nele. Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está falando físico ou espiritual? Espiritual. Ele está te dando o nome dele, mas o nome dele abre manifestação no reino espiritual, libera o reino espiritual, e é isso que precisa entrar no seu coração, ser espiritual. Quarta atitude para você vencer a crise: ser humilde. Olha aí, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Já estou vendo você saindo pela porta. Quê? Só me chamou de cachorro? Estou indo. Apesar que cachorro hoje está bem cotado, né? Cachorro hoje tem até plano de saúde. Do pastor Rogério tem plano de saúde. Não é, pastor? Toma banho de ozônio. Seu cachorro toma banho de ozônio? O cachorro do pastor Rogério toma banho de ozônio. O pastor Fabinho falou: nem eu tomo banho de ozônio. Como é que o cachorro? Não sabe nem o que é. O cachorro, deixa para lá. Ser humilde. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nessa hora fica claro que a humildade faz muita diferença quando desejamos resolver uma crise. A humildade, isso até humanamente falando. Já reparou quando alguém fecha você, ou você fecha alguém sem querer no trânsito? O que você faz? Xinga ou joga pedra? Você pede desculpa. Eu sempre explicava isso para a bispa quando ela começou a dirigir. Não que ela dirigisse mal, ela sempre foi uma expert. Mas eu falava para ela assim: se você fechar alguém, levanta a mão e pede desculpa. O cara pode começar a xingar, mas se você continuar a pedir desculpa, ele vai falar: essa mulher é uma xarope, e vai embora. Ele não vai brigar, não vai valer a pena. Pede desculpa. A humildade, ela traz essa condição. Porque o orgulho, ele precede a queda, mas a humildade precede a honra. Digo, o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. E isso é a situação. Quando a gente olha para cá, a gente fala: espera aí, Jesus estava testando ela. Falou: olha, eu não posso, dar comida dos filhos para os cachorrinhos. Mas ele queria saber assim, qual vai ser o próximo passo dela. Quero saber se ela está pronta para receber o milagre. E ela vai e diz: eu só quero a migalha, eu só quero um pouquinho. Eu sei que o Senhor tem muito para entregar, eu sei que o Senhor tem muito para fazer,
Me dá só migalha, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela chamou ele de Senhor, ela aceitou a condição de ser cachorrinho, e ela aceitou que venha pouco, mas que venha qualquer coisa. Eu pego o seu pouquinho, porque é o suficiente para minha filha ficar curada, é o suficiente para resolver o meu problema. Nós, muitas vezes, não queremos ser humildes, não queremos aceitar. Mas veja bem, eu acho que eu merecia. Quando a pessoa fala, eu acho que eu merecia, meu irmão, esquece. Nós não merecemos nada. O salário do pecado é a morte. Nós só estamos vivos, para ir para o céu e tal. Por quê? Porque alguém foi humilde o suficiente para ser filho de Deus e pagar o preço da nossa salvação. Ele podia dizer, euzinho, filho de Deus, não desço mesmo. Eu vou mandar 200 camelos, mais 30 porquinhos, mais 200 não sei o que lá, matem tudo, mas não vou não. Ele falou, não, eles precisam de alguém que faça um sacrifício, mas um sacrifício especial, porque vale para trás e vale para frente, ou seja, para sempre. Então tem que ser um Cordeiro Santo de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele falou, sou eu, vou eu nesse lugar. A humildade dele foi tão grande, que ele sabia do sofrimento, mas não voltou atrás. E nós já começamos a dizer, mas eu mereço, mas falaram, quem é ele para falar assim comigo, o que ela pensa que não sei o que, não é isso? Já repararam? Que as pessoas ficam achando quem é quem pode mais, eu estava lá, a pessoa passou na frente, o outro não sei o que, e nós nem percebemos que nós estamos sendo testados e reprovados pelo próprio Deus, porque o nosso orgulho está numa dimensão tão grande, que a gente não consegue nem enxergar, quando Deus está olhando para nós, quando a misericórdia de Deus já está sobre a nossa cabeça. Jesus com certeza estava só provando o coração daquela mulher, mostrando para ela, que ele estava disposto a resolver crise, primeiro dos seus. Ele estava quase dizendo, primeiro eu vou salvar o povo de Israel, mas a humildade dela foi incisiva, quebrando toda a barreira, todos os impedimentos que haviam entre ela e Jesus, entre os cananeus e os judeus. O comportamento dela quebrou as barreiras. Ele já não pôde mais olhar para ela dizendo que ela era alguém que não merecia, porque o comportamento dela deu a ela o mérito. Será que o seu comportamento tem dado merecimento a você? Se Jesus olhar para você, ele diz assim, não, merece, porque ele é humilde, porque ele é espiritual, porque ele tem um comportamento especial. O que você acha? Meu Deus, rapaz, tem muito crente nessa igreja, tem um glória aqui, um Deus ali, um amém ali, tem muito crente, estou assustado, Falei que tinha crente? Amém. Quinto e último, atitude para você vencer a crise, fé para vencer a crise. A fé é a base, sustentação do verdadeiro cristão. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou. A mulher, ele fala para ela assim, grande é a tua fé. Ela não precisou de defesa, ela não precisou que entrasse um pastor no meio, que entrasse alguém para poder ajudar, não precisou. O comportamento dela falou por ela. E talvez a gente não esteja percebendo que o nosso comportamento fala alto. O que você faz fala mais alto do que a sua voz, porque muitas vezes você fala uma coisa, mas teu comportamento é outra. E aí aqui faz a declaração, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como você deseja. Já pensou Jesus chegar até você agora aqui e falar assim, mulher, homem, seja feito como você deseja. Você caía duro, não caía? Caía, ainda ficava tremendo, ia ter que levantar, chama fulano lá para levantar, caiu.
Por quê? Quando ele fala, seja como você deseja, não tem vírgula, não tem ponto, é do jeito que é. Você precisa de cura? Está curado. Você precisa de liberação? Está liberado. Você precisa de libertação? Está liberto. Você precisa de paz? Tem paz. Você precisa de amor? Tem amor. Você precisa de dinheiro? Tem dinheiro. Quando a palavra dele desce dessa maneira, quer dizer assim, está feito, não tem mais desculpa, não tem mais o que. Essa mulher alcançou um grau de satisfação tremendo. A fé é uma ferramenta tremenda para vencermos a crise, porque a fé não tem limites. Você lembra disso? A fé não tem limites, porque a fé é maior que o impossível, porque a fé nos coloca em uma dimensão celestial. Por isso que ela não tem limite, porque você sai do normal, você sai do natural. Quando você entra na dimensão da fé, você entrou no sobrenatural. E aí, quem pode controlar o sobrenatural? Só Deus. Está tudo na mão dele, e o inimigo não tem poder. E aí você descobre que você já é vencedor e nem sabia, que o poder já está sobre você e você nem tinha se apercebido, que você podia tudo. Eu imagino nesse momento, quando a mulher pensa assim, será que agora ele vai? Será que agora ele vai orar pela minha filha? Porque a menina estava muito endemoniada. Será que ele deve ter pensado, será que agora ela vai, agora ele vai? Não, ele já fala, tua fé foi poderosa, já está livre, já está abençoada. É o que você faz que quebra a maldição e estabelece o final da crise. É o que você faz, é como você age. Não é simplesmente todo um processo, não. Quando você mudar a tua vida, colocando intimidade com Deus, vivendo a tua intimidade com as palavras de Deus, as barreiras são quebradas. Como? Naturalmente. Se o Senhor entra, o mal tem que ir. Não tem como. Luz e trevas não se misturam. Se a luz entrar, as trevas saem. E nós muitas vezes estamos querendo ver, no meio dessa briga entre a luz e as trevas, quem é que vai vencer? Quer um exemplo bem bobo? Entra no meio do teu quarto escuro, aquele dia que acabou a força e tudo, pega um palito de fósforo e acende. Você enxerga o caminho de saída? Um palito de fósforo, quase nada, para não falar nada, te dá dimensão de lugar para onde você vai, qualquer coisa parecida. A luz é feita para brilhar, para estabelecer, para dar caminhos, para dar realizações, e o Senhor está dizendo isso para você. Quando nos estabelecemos no sobrenatural, estamos na dimensão celestial e nos tornamos imbatíveis. Você é imbatível quando você entrar no espiritual, quando você entender que a sua oração, ela tem poder, quando você entender que conhecer a dimensão de Deus faz toda a diferença, porque você não vai mais tentar, você vai andar, você vai viver, é totalmente diferente. Olha o que Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, seja feito exatamente como tu desejas. Deixa eu usar você como algo profético. Vira para a pessoa próxima de você e diga para ele, seja como tu desejas. Libera essa pessoa aí e fala para ele, como você deseja, assim vai acontecer. Sua casa será transformada, sua família será abençoada, sua conta bancária será restaurada, seu negócio será próspero, tua saúde será renovada, o que você for fazer vai dar certo, porque o Senhor é contigo para te guardar e para te livrar do que for necessário. Você é abençoado. Apenas creia. Nós conhecemos esse poder, nós só precisamos tomar posse. Como? Vivendo ele.